Bom, hoje a gente vai de análise sincerona do mangá. E eu confesso que eu não gostei muito. Mas se você quiser saber mais, fique aí no vídeo e pega o pergaminho que a gente vai começar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor da Ike Naruto, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 62 de Boruto. E já adianto que não foi lá o melhor capítulo, tem algumas coisas interessantes sim que a gente pode discutir, mas ele não foi um capítulo extraordinário, né? Mesmo tendo luta, que geralmente os capítulos de luta são um pouco mais interessantes, mas não vamos enrolar muito aqui não. Se você gostar do meu trabalho, já deixa o like aí embaixo. Se você não gostar depois do vídeo, você tira. Se você não for inscrito, quiser conhecer mais o canal, se inscreve. E, se não for pedir muito, se você gostar no final, você compartilha o vídeo, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Falando um pouquinho da capa. Nessa capa, a gente pode ver a real cor do Karma branco, que em teoria seria um Karma realmente branco, né? Ele é um branco meio transparente, pelo que deu pra ver. É um tom mais claro da pele do Code, mais puxado pro branco também, mas não é exatamente branco, diferente do Karma, que era realmente preto. Além disso, a gente pode ver o Code usando a habilidade dele, né, que seria o equivalente a um espaço-tempo, né, uma técnica de espaço-tempo, como são as técnicas do Minato, do Obito, do Sasuke, mas no caso do Code não é uma dessas técnicas, né? E ali ele mostra essa habilidade, como é que é, e logo atrás está escrito Hide and Seek, né? Que em inglês seria esconde-esconde. E é uma brincadeira, né, de criança, que as crianças se escondem, tem que procurar e tal, vocês já sabem como é que funciona, muito provavelmente. Né? Talvez não se vocês forem Gen Z, Cringe. Conheceu e gostou, cringe. mas a maioria das pessoas já conhece essa brincadeira. É mais ou menos isso, né, que acontece no capítulo. O Code ele tá indo atrás do povo de Konoha, né? Ele tá tentando pegar o povo que tá escondido e ninguém quer encontrar ele no final, ao mesmo tempo que todo mundo quer encontrar ele. É um paradoxo bem louco. Mas em resumo, o que o capítulo trouxe pra gente, que não foi um desenvolvimento muito grande, é basicamente que o Kawaki fugiu, como a gente viu no último capítulo, que eu vou deixar aqui nos cards caso vocês não viram e queiram ver. E ele conseguiu esconder o chakra dele com aquela habilidade dos Otsutsuki, e não ficou muito claro como isso acontece. Não é a mesma coisa do que a Karin fazia, do que o Uro fazia, né, que eu expliquei no vídeo passado do capítulo. E assim, o Naruto também se pergunta como é que o Boruto consegue sentir ele e os sensores não, né? Ele também tá tão confuso quanto a gente. E todo mundo provavelmente vai ficar confuso por um tempo. Até a Ada provavelmente decidir explicar melhor essa habilidade, né? Porque ela não deu muito detalhe. Ela basicamente falou que ele era capaz disso. E assim, o capítulo foi meio arrastado, porque ele parece uma continuação mais lenta do que foi no capítulo passado. Então, a maior parte do capítulo foi o Naruto e o Boruto tentando falar pro Nishi que o Kawaki tinha fugido. E o Nishi tava nem aí. Deu a perceber já que o Nishi é meio soberba. Ele acha que porque ele não viu, porque ele não sentiu, que aquilo não aconteceu. E é bem triste isso, né? Porque eu esperava mais dos ninjas de Konoha, mas a gente provavelmente não vai ver algo tão interessante assim do Nishi. Em falar em esperar, eu realmente esperava mais esse capítulo. Porque como a gente teve alguns capítulos de muita construção do espaço, todas aquelas conversas da Ada com o Code, do Shikamaru com o Sai, com o Amado, a Sumire, e toda essa construção para esse clima, eu achava que nesse capítulo finalmente aconteceu alguma coisa relevante. E a coisa mais relevante que a gente teve aqui até agora foi o Code contando o plano dele pro Kawaki, né? Que isso provavelmente vai reverberar mais pra frente. Mas não teve muita informação adicional, não teve muita coisa repetida. Essa demora pro Boruto conseguir contar pro pai dele foi, além de maçante, foi desnecessária. E já aproveitando para fazer um outro desabafo, tem muita gente que está reclamando lá no próprio site da Shueisha, que é o site oficial, né? E lá eles postam tanto em inglês quanto em espanhol. E tá tendo muita reclamação do pessoal desses últimos capítulos. Então, e as reclamações começaram pouco depois desse arco do anime que está sendo adaptado, né? Boruto tava numa crescente. Claro, não começou
o melhor mangá de todos. Ele tinha seus defeitos no começo, mas aos poucos ele foi evoluindo e a história foi ficando cada vez melhor. A hora que passou a história do filme, começou a história do Shoujoji, né, com o Tento lá e os Munija, Mujina, e depois evoluiu para outra história do Kawaki e tal, e foi indo numa crescente até a morte do Ishiki. Chegou na morte do Ishiki, o negócio começou a decair, né? Depois que o Sasuke perdeu o Rinnegan, foi só ladeira abaixo porque não teve mais nenhuma novidade. O Sasuke e o Naruto perderam os maiores poderes que eles tinham. Eu não sou muito fã deles, mas além deles terem ficado. Eles não ficaram inúteis, mas além deles terem ficado mais fracos, eles não têm muito mais o que fazer agora. Eles estão sendo cada vez mais jogados para escanteio. E para substituir eles, eles não estão colocando nada novo. Eles estão enrolando só. Então, a gente não tá vendo um desenvolvimento para substituir o Naruto pelo Boruto. A gente não tá vendo um desenvolvimento para substituir o Sasuke pelo Kawaki. Né? A gente não viu a Sarada e o Mitsuki nesse capítulo. A gente até viu o Shikamaru e a Ino, mas com participações bem bobas. Tem uma conexão da Ino com o que ela fez no anime agora e o que ela tá fazendo no mangá também. Mas mesmo assim, não é o suficiente para segurar o capítulo, sabe? Eu penso que se o lançamento do mangá fosse semanal, ou pelo menos quinzenal, a história seria um pouco mais interessante. Ela sairia mais do lugar. Como o lançamento é mensal e o mangá não tá tendo todo esse hype, ele tá sendo muito explicativo e volta muitas vezes na explicação, eu acho que a gente acaba esquecendo muita coisa. A gente acaba esquecendo às vezes até que lançou o mangá. Teve gente comentando ontem que tinha esquecido do mangá lançado, né? Então, cara, eu acho que eles tinham que trabalhar alguma coisa aí, né? Eles não conseguiram trabalhar muito bem isso. Falando um pouquinho da luta que teve, né, entre o Kawaki e o Koji e depois o Boruto chegou lá, que não teve o Sasuke, a gente estava esperando o Sasuke aparecer lá e não teve o Sasuke, não teve ninguém ali para tentar ajudar de qualquer forma. A luta, além de humilhante pro Kawaki, ela não foi muito interessante. Foram muitos movimentos repetidos mesmo. São os mesmos movimentos que o Kawaki já tinha usado contra o Garo, ele já tinha usado em outras batalhas também. Então o Ikemoto tá de novo repetindo as coisas. O Koji usou o mesmo movimento do Ishiki, o Boruto usou o mesmo movimento do Naruto, e que já se repetiu outras vezes com outros personagens. Então, assim, é um pouco cansativo. Eu não me empolguei com essa luta, não tô empolgado para a próxima luta. Talvez eu me empolgue se aparecer mais gente, não necessariamente o Sasuke, né? Eu acho que poderia dar espaço para outras pessoas. Vai apanhar? Tudo bem. Dá para entender que o personagem é forte, vai derrotar a pessoa, mas o que não pode acontecer foi que nem aconteceu no anime, né? Que o Ishiki foi atacar lá os antigos amigos do Naruto, né? E eles foram derrotados por um único ataque. Eles não tentaram. Quer dizer, não é que eles não tentaram, mas a produção do anime não deixou eles fazerem algo a mais. E eles tinham formas de fazer algo a mais. O Lee tinha os portões, o Kiba consegue sentir o chakra pelo nariz, né? Ele consegue sentir o cheiro. A Tenten tem as armas lendárias do Hagoromo. O Choji tem várias técnicas de destruição em massa, então o Konohamaru tem várias técnicas também. Eu não digo que todas essas técnicas derrotariam o Ishiki, longe disso, mas eles poderiam usar isso a favor deles, desenvolver um pouquinho dos personagens, mesmo que eles fossem perder em 2 minutos, mas que eles mostrassem algo. Isso seria interessante. Mas não aconteceu. E a mesma coisa aconteceu agora com o Kawaki. Ele poderia ter desenvolvido um pouquinho mais a luta. Tudo bem que ele estava abalado, mas ao mesmo tempo não teve muito o que ele tentou fazer de diferente. E não fica claro se o Kawaki conhecia as habilidades do Code ou não. Porque ele ficou meio assustado com a marca do Code, então poderia dar uma ideia de que ele sabia o que poderia acontecer. E ao mesmo tempo, depois ele não ligou mais para essa marca, não ligou mais para as marcas que tinham ali perto, ele não tava nem aí pras coisas. Uma coisa interessante foi a Ada falando pro Code não matar sem querer o Kawaki, né? Porque era basicamente isso que o Code tava tentando fazer. Isso eu acho que foi a coisa mais interessante que teve no capítulo. E eu também tenho uma leve impressão de que o Daimon dormindo ali com ela possa ser um jutsu que ela usou pra ele dormir.
pra ele parar de encher o saco, sabe? Porque o Daimon tá todo confuso e tal. Tá, mas o que esperar pros próximos capítulos? Nesse capítulo, a gente pode ver, além do Boruto chegando, que ele chegou com a bandana do Sasuke, né? O Hitayate, né? O protetor de testa e tal. Ele deu a dele pro Kawaki e ele tá usando a do Sasuke. Então, a partir desse momento, é provável que o Boruto não volte com a bandana normal dele. Que ele fique com a do Sasuke mesmo, até o final. Porque lá no futuro, como a gente viu, ele já vai estar com a bandana do Sasuke, né? E com a espada dele também. Além disso, a gente pode ver que o Boruto ele falou que o pessoal poderia seguir ele, sentir o chakra dele e tal. O Naruto, apesar de não ter mais a Kurama e os poderes da Kurama, ainda tem o modo sábio, então ele pode sentir. E ele também demonstrou uma capacidade de sentir o chakra também. O Sasuke também demonstrou essa mesma capacidade. Então, muito provavelmente, os dois vão chegar naquele campo de batalha também. O que eu espero é que tragam mais alguém, que alguém ganhe um destaque nesse momento, porque tá começando a ficar repetitivo. O último destaque que a gente teve para alguém fora os quatro foi a Sarada e o Mitsuki lá contra o Boro. Isso faz muito tempo. Então eu espero que apareça mais alguém, que seja a Mirai, o Kakashi, o Lee, a Tenten, Kiba, talvez até a Hinata, que não apareceu nesse capítulo, né? Ver se a pobre coitada sai desse limbo que ela tá, né? Porque ela não é mais ninja, mas ela se preocupa com os filhos dela, né? Ela também tem esse sentimento de ter adotado o Kawaki. Então, talvez seria muito legal ela aparecer nesse momento, seria um momento de destaque muito legal para ela, né? Proteger os filhos dela, por mais que ela apanhe, tudo bem. Grande questão é desenvolver ela, sabe? Mas enfim, reclamei bastante do capítulo. Se vocês quiserem ver mais reclamações, vocês conseguem encontrar no site da Shueisha. E me contem o que vocês acharam do capítulo, se vocês viram alguma coisa que eu não percebi, né? Pode ter passado alguma coisa despercebido por mim, mas no geral era basicamente isso, muita repetição, né? Tanto que eu acho que esse vídeo vai ser um pouco mais curto do que eu geralmente faço dos capítulos. Mentira! Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Se você gostar do meu trabalho, se inscreve aqui no canal. Se não for pedir muito, compartilha. Não esquece do meu TikTok, que eu vou deixar aqui do lado para vocês também. E a gente se vê num próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya.